Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para nós, essa manhã é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos em Goiânia. Como já anunciado, nós somos de Criciúma e os irmãos mandam um abraço, uma saudação para os irmãos aqui em Goiânia. Alegria para nós. Essa manhã, nós gostaríamos de compartilhar uma palavra com os irmãos, diante da mesa do nosso Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para que pudéssemos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2. Perdão, irmãos, 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 2, o versículo 1 em diante. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mais um texto, Salmo 34. O versículo 5. Salmo 34, versículo 5, diz assim: Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, estamos diante da Tua mesa, Pai amado. Agradecemos, Senhor amado, pelo privilégio de nos assentarmos em torno dela, Senhor. Agradecemos porque o Senhor mesmo nessa manhã possa tomar as nossas almas e descedentá-las, Senhor amado, dando-nos de beber desse sangue, o sangue de uma nova aliança, e nos dando de alimentar, Senhor amado, de Ti mesmo. Encomendamos esse tempo nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa tomar, Senhor amado, da Tua palavra e tornar os nossos olhos cativos a Ti, Senhor amado, em amor e em genuína devoção, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa manhã eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos sobre uma vida de contemplação. Previamente foi anunciado aos irmãos sobre o título dessa mensagem, Os Brados do Senhor na Cruz. Sempre que nós nos sentamos reunidos para beber do cálice e comer o pão, algo deve compungir os nossos corações. E esse algo é uma pessoa, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando se dirige à igreja em Corinto, ele diz: porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sempre, irmãos, quando nos reunimos, sempre quando iremos partir o pão, em todas as ocasiões em que temos um período de comunhão,
Cristo deve ser a suprema ou o supremo assunto dos nossos corações, de máximo interesse. E partindo desse princípio, irmãos, é onde nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos essa manhã sobre aquele que talvez seja o assunto um dos assuntos de maior importância para as nossas almas. Tudo na vida do cristão depende deste assunto, a morte do Senhor Jesus. A ressurreição, ela só tem peso por causa da morte. E assim como a morte só tem o seu peso na vida do Senhor por causa da ressurreição. Ambas se validam. E eu gostaria de compartilhar sobre essas 7 palavras que antecedem a morte do nosso Senhor na cruz. Que o Senhor nessa manhã, irmãos, possa elevar os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos a contemplá-lo. Pouco se tem interesse por esses eventos que envolvem a vida do nosso Senhor. E nenhuma situação é tão propícia quando nós nos sentamos para partir o pão com Ele. Ponto para a obra que Ele realizou. Que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã. Amém? O inimigo tem trabalhado ferozmente nesses dias para que venha desgastar as nossas mentes, de maneira que nós venhamos a viver vidas frenéticas e percamos de vista aquela qualidade espiritual de uma vida de contemplação. Fazendo isso, ele cansa as nossas mentes. Mas nós somos seres criados para gozar do Senhor e glorificá-lo para sempre. O Catecismo de Westminster, no seu primeiro catecismo, ele diz: qual o fim para qual o homem foi criado? E ele diz: glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. Só que nós só podemos fazer isso quando nós contemplamos a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nada é tão nutritivo em dias de tamanho desgaste espiritual, de tamanha apostasia, de tamanha confusão, de tamanha ansiedade, de tamanho trabalho exaustivo. Nada é tão nutritivo quanto contemplarmos esses brados da cruz. Porque quando nós o contemplamos, nós temos um pequeno vislumbre da dimensão do amor do Senhor pelo Pai e por nós. Amém? Alguns eruditos chamam esse evento de o mistério dos mistérios. Morre o imortal. E para uma melhor fundamentação da nossa compreensão, inicialmente eu gostaria de tocar em 4 aspectos sobre a natureza da morte do nosso Senhor. E o primeiro desses aspectos é que a morte do nosso Senhor foi uma morte natural. Como qualquer homem, ele também morreu. Filipenses capítulo 2, versículo 7 em diante, diz que antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O segundo aspecto é que a morte do nosso Senhor, ela foi uma morte não natural. O que isso significa? Quando nós lemos Lucas 1,35, quando o anjo se dirige a Maria, é dito que o ente santo que há de ti de nascer será chamado Filho do Altíssimo. 1 Pedro 2,22 diz que ele não conheceu o pecado, nem se achou dolo nenhum em sua boca. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Por isso nós podemos dizer e reconhecer que a morte do Senhor foi algo anormal. Entende? O terceiro aspecto é que essa morte do nosso Senhor, ela é preternatural. O que significa isso, irmão? Que antes mesmo
de todos os seres serem criados, antes mesmo do mundo ser conhecido e formado por Deus, o Cordeiro de Deus se apresenta nos concílios eternos da Trindade. E ele é crucificado ali já. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Amado irmão, isso significa que o Senhor tem seus arranjos soberanos, e dentre todos os seres possíveis, nas determinações divinas, o Cordeiro de Deus se apresenta, e isso nos revela o cuidado do Senhor, e que a morte do Senhor Jesus, irmãos, ela nunca foi um plano B. Sempre Jesus, ele é o objeto da adoração do Pai. Com isso nós destruímos aqui já a heresia do molinismo, de que tudo é obra do acaso. Não. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Seu sangue foi conhecido com efeito lá atrás, antes que cada um de nós tivesse sido criado. Nada é obra do acaso. Tudo está debaixo do governo providencial e da mão soberana de nosso Senhor, irmãos. Quanto descanso nós podemos obter nessa manhã? Em quarto lugar, a morte do Senhor foi uma morte sobrenatural. Seu nascimento foi diferente de todos os nascimentos. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é Deus com Deus assume semelhança humana. Mas também sua morte é diferente de todas as mortes, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Graças ao Senhor, em João 10, versículo 17 em diante, o próprio Senhor diz que ele tem autoridade para dar a sua vida e para reassumi-la. Bendito seja o Senhor, irmãos, que nos deu vida juntamente com ele e nos colocou assentado com ele nas regiões celestiais. Tomando esses 4 pontos como princípios básicos para a nossa compreensão, eu gostaria de adentrar sobre esses eventos que envolvem a morte do nosso Senhor. E adianto aos irmãos que não é nossa intenção, de modo algum, causar aqui qualquer tipo de sensacionalismo ou algum tipo de demagogia. Mas é impossível, irmãos, nós observarmos essas palavras e esses eventos e os nossos corações não se sentirem compungidos se realmente temos tido vida de comunhão com nosso Senhor. Tamanha é a envergadura dessa obra. Nunca, irmãos, conseguiremos compreender a largura, o comprimento e a profundidade desse amor. Mas nós podemos senti-lo nessa manhã. O Senhor Jesus, ele foi sentenciado à morte por ter se declarado rei e acusado assim pelos judeus, e assim ele o era. E os momentos que antecedem essa crucificação são momentos de intensa brutalidade, de muita dor. Quando nós tomamos os aspectos históricos, nossos corações ficam estupefatos com cada detalhe, irmão. Porque o Criador dos céus e da terra foi rasgado ao meio. Depois de terem levado ele diante de Pilatos, antes de terem levado ele a Pilatos,
os soldados o tomam para torturá-lo. Nosso Senhor é espancado com porretes, com chicotes e com uma arma chamada flagrum, um pequeno bastão com tiras de couro ou de crina de cavalo, trançada com alguns elementos como ferro e ossos de carneiro. Violentamente ele é chicoteado sobre suas costas. E nós lembramos do salmista que sobre o seu dorso se cavaram longos sulcos. A complexidade do corpo humano ela é tão admirável. E o estado físico e fisiológico do nosso Senhor nesse momento, ele é tão abalado de que qualquer ser humano comum poderia ter morrido muitas vezes ali. Muitos seres humanos, quando eram torturados dessa forma, morriam neste açoitamento. Logo após isso, ele é levado diante de Pilatos para ser julgado. E depois de julgado, os soldados lhe dão uma coroa de espinhos. Cada espinho poderia medir o tamanho de um dedo de um homem ou chegar até 17 centímetros. Colocaram isso na cabeça do meu Senhor e do teu Senhor. Foi-lhe dado como título de nobreza, assim como todos os monarcas daquela época, um manto de escarlate vermelho. Foi-lhe dado também, como uma figura de deboche, um cetro em formato de caniço e um trono para que ele se sentasse. Mas nosso Senhor não perdeu a compostura. E como todo monarca nobre, teve direito a um discurso. Quando se assenta no seu trono, nosso Senhor libera 7 brados, 7 palavras, irmãos, que tocam profundamente a alma mais cansada. Ele tem direito a fazer esse discurso e a primeira palavra que ele inicia dizendo, está em Lucas, capítulo 23. O versículo 33 e 34. Lucas 23, versículo 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, note essa palavra, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A primeira palavra que nosso Senhor profere em seu discurso é uma palavra de perdão. Nosso Senhor inicia seu ministério no Jordão, em Lucas 3, 21, ao ser batizado. Ele está numa fila e o que ele está fazendo é orar. No Sermão do Monte, em Mateus 6, versículo 12, quando ele vai instruir os seus discípulos, naquela oração dominical, ele ensina os discípulos a perdoar todos aqueles devedores, assim como o Pai nos tem perdoado. E na cruz, fechando o seu ministério terreno, ele vai cumprir tudo aquilo que ele ensinou. Ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, que lição preciosa. Em Isaías 53, o versículo 12, é dito que o nosso Senhor derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos
e pelos transgressores ele intercedeu. Bendito Senhor, meus irmãos. Por causa dessa obra, o nosso Senhor ele assumiu uma posição diante do Pai de intercessor. E o autor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, vai dizer: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hoje, quando você acordou e quando eu acordei, nosso Pai estava diante dele. Ele estava diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele é o guarda de Israel, irmão, que não tosqueneja. Todos os dias, que lição preciosa, irmão. Talvez alguns de nós aqui essa manhã precisam liberar uma palavra como essa. De pedir perdão pelos seus pecados. De dizer: Senhor, perdoa as minhas ofensas e perdoa aqueles que me ofenderam. Que preciosa lição, irmãos. Que amor tão divino. Aqui nós vemos o amor triunfando sobre o ódio. A graça triunfando sobre as ofensas. Ó, irmão, quando nós chegamos diante dessa mesa, seguramos esses elementos, é isso que nós experimentamos, as palavras do Senhor, cada uma delas tocando os nossos corações. A segunda palavra que nosso Senhor vai proferir está aí na sequência desse texto de Lucas, capítulo 23, versículo 39 em diante, diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Graças ao Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que nada ocorre por acaso diante do governo providencial de nosso Senhor Jesus. O Senhor foi crucificado entre dois bandidos, e 700 anos antes, o profeta Isaías já havia escrito sobre esse quadro dourado. A morte do nosso Senhor Jesus naquela cruz, entre dois bandidos, dois ladrões, apontam claramente que foi uma morte substitutiva. Ele não apenas deveria interceder por esses transgressores, mas ele deveria ser contado com eles. Percebe, irmão, diante desse texto, e quando os evangelistas relatam essa cena, que existia um à sua direita e um à sua esquerda. Os dois estavam à mesma distância de Jesus. Os dois haviam sofrido da mesma maneira. Os dois estavam no mesmo estado de angústia. Os dois tinham vivido em pecados. Porém, um deles viveu e morreu em seus pecados, enquanto que o outro se encontrou com a gravidade do pecado que habitava em si, se humilhou, creu em Cristo, recorreu à sua misericórdia e alcançou o paraíso. Oh, irmão, a lei diz: faça isso e você obterá isso. A graça diz: se renda.
Foi assim que nós somos chamados. Nós não viemos ao Senhor compelidamente. Nós fomos convidados por amor. E nós não podemos nos resistir a Ele. É necessário que nos rendamos. Esse é o triunfo da graça sobre a lei. A terceira palavra de nosso Senhor está em João 19, versículo 25 em diante. João capítulo 19, versículo 25. Diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amados irmãos, as Escrituras nos dizem que nosso Senhor era um homem de dores. Mas esta mulher, Maria, sabia e conhecia o que era o sofrimento. Desde o momento em que ela recebeu a notícia daquele anjo, o seu espírito se turbou dentro de si. E ela passou a experimentar o que era o sofrimento. Maria era uma jovem que não havia sido ainda desposada e estava grávida. Ela corria sérios riscos, segundo a lei mosaica, de ser apedrejada em praça pública. E aqui também nós reconhecemos José, o valor desse homem, de ter protegido, guardado e amado. Quando nós vemos e estudamos um pouco a vida de Maria, nós ficamos admirados como essa mulher se comportou diante do Senhor e como nosso Senhor a amava. Pense comigo, existem algumas mães aqui dentro. Quando nosso Senhor nasceu, você que é mãe sabe o que eu estou dizendo. Não havia lugar para ele na hospedaria. Logo após o seu nascimento, Herodes queria matá-lo. Ele cresceu e se tornou o mais rejeitado dentre os homens e o mais odiado. Na cruz, ela não o abandonou. Simeão, quando toma o menino nos braços, profetiza dizendo que uma espada transpassaria sua alma. Quem de nós, irmão, pode dizer o que essa mulher experimentou aos pés da cruz, como mãe? Mas graças a Deus, bendito seja o nosso Senhor, que Ele foi um homem e homem perfeito. E Isaías 52, 13 diz que o servo do Senhor procederia com prudência. E nós o vemos do alto daquela cruz, procedendo com prudência, fazendo provisão para sua casa. Após a morte de José, Jesus era o mais velho dos seus irmãos e ele era o arrimo daquela casa. Por isso ele vai dizer do alto daquela cruz, não se portando consigo mesmo, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Todos o haviam abandonado. Todos o haviam deixado. Menos o discípulo amado, João e sua mãe. João foi o único que não abandonou. Nosso Senhor concebeu Maria, concebeu sua mãe, dizendo assim, a quem melhor conhecia o seu amor. Maria era quem melhor lhe conhecia, mas João era quem melhor conhecia o seu amor.
Isso nos mostra, irmão, que quanto mais for intenso o nosso relacionamento de amor com o nosso Senhor, mais Ele confiará a cada um de nós as coisas mais preciosas que Ele tem. Quanto maior for o nosso relacionamento de amor com o Senhor e mais intenso, mais Ele confiará a cada um de nós as coisas que Ele mais ama. Se nós o amarmos, meus irmãos, nós nunca seremos carentes de revelação. Quem é João? João é aquele que, enquanto todos os apóstolos e seus discípulos estavam pregando, a partir deste momento, João tinha tomado Maria e levado para sua casa e cuidado dela até a sua partida. João, depois disso, de cumprir com essa tarefa incumbida do nosso Senhor, ele vai cuidar das 7 igrejas da Ásia. Percebe, irmão? Ao final de tudo isso, como o nosso irmão compartilhou aqui na última quinta-feira, João está reparando as redes, porque ele conhecia o amor do Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, nessa manhã, que uma mesa está posta diante de nós e nós podemos contemplar. Nós podemos experimentar desse amor. A partir desse momento da crucificação, esses 3 primeiros brados são chamados de brados do dia. A partir de agora, esses últimos 4 brados se referem ao Senhor e ao seu Pai. Os 3 primeiros brados se referem ao Senhor e àquelas pessoas que estavam em contato diretamente com Ele. Mas esses 4 últimos brados agora se referem ao Filho e o relacionamento com o Pai. Por isso, em Mateus capítulo 27, nosso Senhor vai proferir uma palavra de angústia. Mateus capítulo 27, versículo 45 em diante diz: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Toda a angústia do nosso Senhor no jardim do Getsêmani se dá por causa dessa hora, irmão. Nosso Senhor foi crucificado por volta, segundo alguns historiadores dizem, das 6 horas da manhã. E essa é chamada de hora sexta, ou, no nosso vocabulário cotidiano, meio-dia. E é dito que nesse momento houve trevas sobre a terra. Será que nós conseguimos entender o que se passa nessa situação, neste momento? É dito que ele levou sobre si o pecado. Nessa hora, meu irmão, o que acontece aqui, minha irmã, é que o Cordeiro de Deus, ele é revestido com pele de serpente, do mesmo modo como Moisés ergueu a serpente no deserto, e todos quanto olhavam podiam ser sarados. Só que nesse momento, o Senhor, o Pai, é obrigado a virar a face. E esse é a hora que ele não poderia suportar. Foi a hora que ele intercedeu no Getsêmani. Pai, contudo, afasta de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. Irmão e minha irmã, essa talvez seja uma das orações mais difíceis que nós temos para fazer. Essa é uma das orações que mais nos confronta
mas é uma das orações que mais nos trazem a paz, a vontade do Pai. Lembra do salmista, ele diz: agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Aquele que era o arquiteto de Deus, em Provérbios 8, a sabedoria eterna, é dito que ele gozava de plena comunhão com o Senhor. Todos os fundamentos do mundo foram feitos por ele. E ele se deliciava diante da presença do Pai. O salmista, no capítulo 16, versículo 8, ele diz: o Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, nessa hora, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Tudo, irmão, poderia ser tolerado pelo Senhor, mas algo que tocava profundamente seu coração era perder de vista a face do Pai. Gostaria de perguntar aos irmãos nessa manhã, para que seja fruto da nossa meditação nesses dias: quantas das nossas ações e das meditações do nosso dia e dos nossos afazeres têm roubado de nós a face do Pai? Percebe que essa vida de tamanha agitação, tão frenética, esse esforço que Satanás imprime é para que nós percamos isso de vista, a comunhão com o Senhor. Mas graças ao Senhor, meu irmão, por suas palavras, por suas provisões, Ele sofreu o desamparo do Pai para que cada um de nós nessa manhã pudesse ser amparado. Para que cada um de nós pudesse ter uma âncora segura e firme que penetra no santuário de Deus e nos dá a garantia, irmão, da graça de Deus, a fim de que nós possamos entrar nesse Santo dos Santos e obter graça e misericórdia em tempo oportuno. Que desamparo e que amparo é esse? Como foi dito, o Senhor, o Pai, vira a face. E qual é o amparo que Ele se torna para nós? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é o amparo que cada um de nós tem nessa manhã. Louvado seja o nosso Senhor. A quinta palavra, avançando um pouco mais, é uma palavra de sofrimento. Aqui nós vemos o ápice do pecado, tocando aquele que nos criou. O pecado chegando ao seu ponto mais crucial. Em João capítulo 19, versículo 28, nós lemos: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Irmão e minha irmã, o Criador dos céus e da terra, aquele pelo qual os mundos foram feitos, o manancial de águas vivas, aquele que se encontrou
com a mulher, a samaritana, no tanque, e diz que do seu interior fluiriam rios de águas vivas, tem seus lábios ressecados. Quão nutritivo é meditarmos sobre essas duas palavras de nosso Senhor. Tenho sede. Como eu falei para os irmãos anteriormente, não é nosso intuito causar nenhum tipo de sensacionalismo ou de demagogia. Mas eu preciso contar algo para vocês aqui sobre este pequeno evento. Naquele tempo, naquele período da crucificação de Nosso Senhor, naquele período da história, não haviam banheiros como nós temos hoje. Os banheiros eram públicos, com buracos ao chão, ou como se um quadrado de pedra, e ali havia um buraco para se sentar. Alguns historiadores dizem que homens e mulheres usavam o mesmo banheiro em comum. Não havia, irmão, uma higiene adequada. O que eles utilizavam para fazer a sua higiene pessoal era um caniço com uma esponja na ponta. Eles se assentavam e à sua frente tinha um pequeno balde, uma vasilha, com um hisopo. E ali corria uma água à frente deles. Eles passavam aquele hisopo naquela água e faziam suas higienes pessoais. Porém, o crucificado, ele era crucificado fora dos portões da cidade. Muitas vezes. E a companhia romana, ela era obrigada a acompanhar. E o preso muitas vezes durava alguns dias pendurados sobre a cruz. E ele era necessário fazer isso para que nenhum deles fugisse, porque alguns fugiam. Então eles levavam um pequeno balde que continha um pequeno caniço. E nessa pequeno caniço havia uma esponja. Todos nós conhecemos essa história. Se somos cristãos de fato, nós sabemos o fim dela, do que aconteceu aqui. O Senhor disse: tenho sede. O que os soldados romanos fazem é pegar esse pequeno hisopo, mergulhar nesse balde, embeber numa substância que é composta de vinagre e fel, para que ele pudesse ser anestesiado, e levaram-lhe a boca. Percebe, irmão? O que fizeram com meu Senhor e com teu Senhor? É isso que o pecado que nós possuímos fez com o nosso Salvador. Por isso eu digo aos irmãos quão nutritivo e quão nobre é para a alma cansada, nessa manhã, a atividade espiritual mais sublime de contemplarmos essas palavras e o nosso Senhor. Que o Senhor possa arrancar de nós essa manhã exultação, louvores. Que o Senhor possa acolher dos nossos olhos as palavras e as lágrimas mais sinceras, porque Ele é merecedor. Irmão, nós não viemos aqui pelos nossos próprios méritos. Foi Ele que nos atraiu. Quando nós nos chegamos aqui essa manhã, Ele era o anfitrião. Nosso Senhor bebeu o amargo cálice da ira de Deus, para que cada um de nós nessa manhã pudesse beber o doce cálice da graça. Seguindo um pouco mais adiante, no versículo 30, nosso Senhor profere uma palavra de vitória, e Ele diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Que brado de alegria, irmão, que brado de vitória.
Que brado de segurança, que brado de gozo, que cada um de nós, ao comermos esse pão e tomarmos desse cálice, podemos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue da tua cruz. Obrigado pela obra de segurança que o Senhor fez. Obrigado pela certeza da salvação. Essa palavra grega, composta de uma única palavra, chama tetelestai. Todos nós, acho que aqui já ouvimos falar sobre ela. Existem 4 contextos, pelo menos, do qual essa palavra, no grego, ela é empregada naqueles tempos antigos. A primeira é que quando comerciantes davam um documento a seus credores, constando neste documento que toda a dívida que lhes pertencia havia sido quitada, paga. Colossenses 2, versículo 14, diz que eles eliminou toda a escrita de dívida que constava. A segunda é que quando os sacerdotes também se utilizavam desse termo, eles examinavam o sacrifício que era oferecido e eles decretavam que aquele animal ele era perfeito, ele não tinha mancha, ele não tinha mácula nenhuma. Ou seja, esse animal era perfeito, adequado. Nosso Jesus era o perfeito sacrifício. Em terceiro lugar, os artistas da época se utilizavam desse termo quando, por exemplo, o pintor, depois de terminar a sua obra, ele dava a sua última pincelada e ele dizia: tetelestai, está terminado. Os atores de teatro daquele mesmo período, quando terminavam uma peça, aquelas cortinas se fechavam. Percebe, irmão, nesses eventos, quando o Senhor Jesus profere essa palavra, as cortinas estão se fechando. Ele é a nossa obra mais bela. Ele pode dizer: tetelestai. Todo o Velho Testamento, meu irmão e minha irmã, ele é um ensaio nupcial desses atos. O primeiro ato no Éden, o cordeiro é anunciado em Gênesis 3. No Egito, nosso Senhor Jesus, o cordeiro, ele é tipificado. Êxodo 12. Na encarnação, ele é o homem, o cordeiro personalizado, em Isaías 53. Ou personificado. Na encarnação, ele é o cordeiro encarnado, João 1:29. E no ato final, nós vemos o cordeiro na cruz e as cortinas se fechando. Graças ao Senhor. Sua última palavra, aí, ainda neste versículo, João 19, versículo 30, diz: inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Nosso Senhor não era alguém, um preso, como que ficou cambaleando sobre aquela cruz. A Bíblia diz que ele rendeu. Nosso Senhor curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito livremente. A morte não o tomou, ele se entregou. Graças ao Senhor. Nosso Senhor nunca foi um servo, um sofredor impotente. Ele tem poder para dar a sua vida e para reassumi-la. Que o Senhor possa tomar dessas palavras nessa manhã e a nossa memória não venha se esquecer dessas palavras. Elas possam ser impressas, como Jonathan Edwards orava: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. A nossa vida depende dessas palavras, meu irmão e minha irmã.
Nós precisamos ser livres dessa agitação, e o antídoto para isso é contemplarmos a vida e a obra de nosso Senhor. Muitos de nós, às vezes, citamos essas frases e dizemos: como fazemos isso? Não é algo pragmático. É uma questão de meditação e de contemplação. Deixa eu tomar apenas mais algumas notas aqui e vou findar. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa com as principais editoras do nosso país, editoras cristãs. E, para nossa surpresa e tristeza ao mesmo tempo, os livros que foram perguntados a eles sobre os que mais são comercializados, os que mais o povo cristão tem interesse, são livros de autoajuda, são livros sobre a igreja, são livros sobre casamento. E foi perguntado a eles: quais os livros que ficam trancados nas prateleiras e não vendem? Livros sobre Jesus e sobre a sua obra na cruz. Percebe, irmãos, que nós estamos vivendo dias onde aquele que é a pedra fundamental de toda a nossa confissão está sendo deixado de lado. Nós precisamos sermos tomados de um senso de urgência, porque os dias são maus, são trabalhosos, e recuperarmos o que é mais importante para nós. Foi compartilhado aqui. Por que Éfeso perdeu a sua essência? Perdeu o prumo da rota, porque ela perdeu o próton de Deus. O melhor amor. O salmista, no capítulo 16, versículo 11, diz: tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua destra há delícias perpetuamente. Que nós possamos, nessa manhã, nos deliciarmos desse pão. Que possamos beber com alegria desse vinho. Que possamos cantar louvores ao Senhor, porque essa não é uma manhã de tristeza. Essa é uma manhã de grande gozo. Porque Ele está sentado agora à direita do Pai. Percebe? E para nosso consolo, meu irmão e minha irmã, não precisa abrir os textos. No capítulo 20 de João, após a ressurreição de Jesus, quando os discípulos são noticiados desse evento, Pedro e João saem em direção, em busca dele. Quando eles chegam diante do túmulo, eles veem ali o túmulo vazio. Pedro apenas vê da porta do túmulo o túmulo vazio. Mas é dito pelo próprio evangelista João que quando ele entra, ele vê como que um pano dobrado sobre a cabeceira do túmulo. Aquele lenço que ia sobre a cabeceira, sobre a cabeça do morto, ele é chamado de, por alguns de nós, os mais antigos talvez, sudárium. Ele era como se fosse um guardanapo que envolvia a cabeça do morto. Nosso Senhor, no túmulo dele, havia esse sudárium sobre a cabeceira do túmulo. Deixe-me contar uma pequena história aqui para findar. Quando um senhor tinha seus servos e os seus servos iriam lhe preparar uma refeição, aqueles servos eles preparavam a mesa de modo que o seu senhor gostava, deixavam tudo preparado. E havia sobre a cabeceira da mesa um guardanapo, um lenço. E se caso o senhor precisasse se levantar para fazer alguma tarefa, aquele lenço servia de comunicação entre o seu senhor e o servo, que o avistava de longe.
quando nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, Ele deixou um guardanapo sobre a cabeceira daquele túmulo. E para que o servo não tocasse na mesa da refeição do seu Senhor, o seu Senhor dobrava aquele lenço de tal forma que ele dizia: eu não terminei, eu vou voltar. Glórias ao Senhor, meu irmão. Essa mesa, ela está dizendo isso para nós nessa manhã. Há uma mesa, um banquete preparado para cada um de nós. Nosso Senhor diz: venha, coma e beba, alegrem-se comigo. Mas há uma mesa, meus irmãos, preparada para cada um de nós naquele dia, onde nosso Senhor nos dará lugar a essa mesa, se cingirá mais uma vez e nos servirá. Louvado seja o Senhor. Comamos, bebamos com ações de graças nessa manhã, rendamos-lhe louvores, agradecemos pela vida, agradecemos pelo dom, Senhor amado, da vida eterna. Que segurança, Senhor amado. Nós te bendizemos. Feche seus olhos, meu irmão, curve sua cabeça, vamos orar. Querido Jesus, nós te amamos. Ainda que o nosso amor seja vacilante, o nosso ser seja inconstante, Senhor, toma desses elementos hoje, nessa manhã. Enche o nosso coração de gozo. Nós somos os maiores privilegiados aqui, Senhor. Mais do que o nosso desejo de te conhecer, é o teu desejo, Senhor amado, de se revelar a nós. Descedenta nossas almas cansadas nessa manhã. Abre os nossos olhos, Pai, para que vejamos o Senhor, a sua pessoa e a obra que realizaste. Dá segurança, Senhor amado, ao aflito. Dispensa amor àquele que não se sente amado, Pai. Alimenta-nos com o pão que nos dá vigor, Pai. E nos dá alegria com esse vinho de uma superior aliança, Senhor. É o que nós te pedimos no precioso nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.